Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai abrir a caixa preta dos testes de inteligência. Sabe, aqueles profissionais de verdade. A ideia é deixar de lado aqueles quizzes de internet e mergulhar em como essas ferramentas funcionam para mapear a mente humana. E olha, o processo é bem mais complexo e interessante do que parece. Então, quando alguém fala teste de QI, o que vem na cabeça? Provavelmente um daqueles testes online super rápidos ou, sei lá, um número mágico que supostamente define quem a pessoa é, né? Só que na prática, no mundo real da psicologia, a coisa é, nossa, muito, mas muito mais rica e fascinante. Então, vamos começar pelo começo, né? O que diferencia uma avaliação cognitiva séria, profissional, de todo o resto? Bom, a resposta para isso está toda no processo. Olha, ao contrário de qualquer teste que se faz online, uma avaliação de verdade é uma coisa muito pessoal, sabe? É um a um, cara a cara. O profissional que está aplicando o teste, ele não está ali só para fazer perguntas. O trabalho dele é criar um clima de confiança e, principalmente, observar como a pessoa lida com os desafios. É menos um interrogatório e mais uma conversa estruturada. O como a pessoa resolve o problema acaba sendo tão ou até mais importante do que a resposta final. O papel do examinador é muito maior do que só aplicar a prova. Claro, ele tem que deixar o ambiente tranquilo, seguir as regras do teste à risca, mas o pulo do gato está na observação. O profissional anota tudo. Se a pessoa é super metódica, se pede para repetir a pergunta várias vezes, se demonstra ansiedade, tudo isso. Essas anotações são como uma camada a mais de informação, que dá todo um contexto novo para os números e as pontuações. E para a gente ver como isso funciona na vida real, vamos dar uma olhada numa das ferramentas mais conhecidas e usadas no mundo todo, a escala de inteligência Wechsler para adultos, o famoso WISE. Então, o WISE não é uma coisa só, um teste único. É mais como uma bateria, um conjunto de subtestes e cada um deles foi feito para investigar uma área diferente da nossa cognição. Tem de tudo um pouco, desde a riqueza do vocabulário até a capacidade de enxergar padrões, passando pela memória de curto prazo e a rapidez de raciocínio. É literalmente um kit de ferramentas para a gente entender como a mente está organizada. Certo, mas como é que são essas tarefas? Vamos ver os exemplos. Olha só essa aqui, de raciocínio matricial. O desafio aqui é totalmente visual, de pura lógica. Qual peça completa o desenho? É um jeito de medir o raciocínio sem precisar usar palavras. Já nesse outro subteste, o completar imagens, a tarefa é bem diferente. É preciso olhar para uma figura do dia a dia e dizer o que está faltando. Parece fácil, né? Mas isso testa a atenção aos detalhes e o nosso conhecimento geral sobre o mundo. E aqui temos um clássico, memória de números. O aplicador fala uma sequência de números e a pessoa tem que repetir. Primeiro na ordem certa, depois na ordem inversa. É um teste direto da nossa memória operacional. Aquela capacidade de segurar e mexer com a informação na cabeça por um tempinho. Ok, depois de passar por todas essas tarefas, como é que um monte de respostas vira um resultado que realmente significa alguma coisa? Bom, o segredo está todo no jeito de pontuar, que é tão padronizado e rigoroso quanto a aplicação do teste em si. Esse passo 3 aqui, a conversão dos pontos, é a parte mais importante de todas. É o seguinte, o desempenho da pessoa não é julgado sozinho, no vácuo. A pontuação bruta, que é basicamente o número de acertos, é comparada com o resultado de milhares de outras pessoas da mesma idade. Pensa assim, correr 100 metros em 15 segundos é ótimo para uma criança de 10 anos, mas para um atleta olímpico, nem tanto. A idade é o contexto, e é isso que faz a avaliação ser justa. E o resultado final é isso aqui. É a prova de que o objetivo não é chegar num número único de QI. O que se tem é um gráfico, um perfil, que mostra os pontos fortes e os pontos a desenvolver da pessoa. Um psicólogo olha para isso e consegue ver, por exemplo, que a pessoa tem uma compreensão verbal incrível, mas que a memória de trabalho talvez precise de mais atenção. Agora, é super importante entender que o WISE, por mais famoso que ele seja, é só uma peça nesse quebra-cabeça. A avaliação cognitiva é um campo gigante, com centenas de testes diferentes. Cada um tem um objetivo bem específico, e essa variedade toda mostra o quanto a área evoluiu. A história do Stanford Binet, por exemplo, é perfeita para ilustrar isso. Ele começou lá atrás, há mais de 100 anos, e com o passar do tempo, olha só, foi mudando. Assim como o WISE, ele deixou de ser um teste que dava um número só
e virou um sistema bem mais sofisticado que olha para várias áreas diferentes da inteligência. E a diversidade de ferramentas é impressionante. De um lado, a gente vê um kit super complexo como o do Stanford Binet, que vem com blocos, quebra-cabeças, um monte de coisa. Do outro, uma prancha de um teste como o Peabody, o PPVT, que parece bem mais simples e foca numa coisa só: o quanto a pessoa entende de vocabulário. E isso leva a gente para um ponto central. Não existe o melhor teste. O que existe é a ferramenta certa para a pergunta que se quer responder. É aquela história: ninguém usa um martelo para apertar um parafuso. Se a dúvida é sobre a memória, o profissional vai usar um teste específico para a memória. Se a questão é o vocabulário, ele usa outro. Escolher o teste certo já é metade do caminho. Bem, entender como tudo isso funciona é fascinante. Mas a pergunta que fica é: e daí? Por que esses testes importam tanto? Qual o impacto de verdade de todo esse cuidado, de todo esse detalhe? E o impacto é enorme na vida real das pessoas. É com base nesses resultados que se consegue planejar o melhor apoio para um aluno com dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Eles ajudam a guiar a recuperação de alguém que teve um AVC, são cruciais para diagnosticar doenças neurodegenerativas. No fundo, eles dão um mapa, sabe? Um mapa para ajudar cada um a entender melhor seus próprios desafios e, claro, seus talentos.